Nessa aula nós vamos falar sobre psicanálise e psicopatologia de uma forma mais geral. Vocês vão observar que agora vai ficar um pouquinho complicado também de compreender, vai exigir um pouco de reflexão, por conta de que nós vamos entrar em alguns conceitos bastante complexos, né, como o conceito de cura. Vamos iniciar aqui fazendo uma distinção inicial sobre patologia e psicopatologia. Olha, a patologia é algo que não deveria estar ali. Patologia. Já a psicopatologia vai se dar de uma forma um pouco diferente. A psicopatologia, ela é algo que surge, como nós vimos nas aulas anteriores, a partir da própria essência do sujeito. Baseado nisso, a gente vai encontrar o primeiro problema. Se a psicopatologia é algo que surge a partir da essência do sujeito, quando essa pessoa se propõe a um tratamento, por exemplo, psicanalítico, a psicanálise estaria fazendo com que o sujeito rejeitasse parte de si mesmo. Eu até coloquei aqui algumas questões, né, alguns questionamentos muito pertinentes em relação a isso. Seria fazer com que esse sujeito rejeitasse parte de si? A prática clínica psicanalítica seria isso? Ou seria o tratamento uma indução à rejeição do próprio sujeito em relação àquilo que faz parte dele mesmo? Esse é um outro ponto bastante importante. Quando alguma vertente teórica ela rejeita essas duas primeiras alternativas, quando ela rejeita, né, quando ela vai pela contramão dessas questões que nós colocamos aqui, ela estaria colocando o sujeito em uma espécie, condenando, né, o sujeito a um sofrimento permanente. O sujeito, então, se não é uma rejeição das questões que causam o sofrimento psíquico, então o sujeito ele estaria condenado a viver daquela forma para o resto da vida. Então seria isso. Então aqui nós temos dois extremos. Então nós precisamos de uma solução, algo que seja um intermediário que consiga solucionar esses dois extremos, algo que seja sintético para essas duas questões muito importantes. Então, para que a gente consiga elaborar, né, essa solução para essas duas questões, nós precisamos entender o que vem a ser o conceito de cura, para aí sim a gente conseguir compreender o que é o objetivo da psicanálise, que vai ser esse meio termo. Vamos lá, vamos entender. O que vem a ser a cura? O que é a cura para a psicanálise? Primeira coisa, vamos compreender o que vem a ser a psicopatologia, a estrutura dos sintomas. Recorrentemente, se diz em psicanálise, né, alguns psicanalistas, que a psicanálise não foi feita para curar ninguém. Mas aí a gente já vê um ponto de incoerência, né, que quando Freud criou a psicanálise, o objetivo principal da psicanálise era, sim, gerar alteração na estrutura da psicopatologia, fazer com que aquele sintoma, aquele sofrimento desaparecesse, cessasse aquela dor emocional. Então a gente via isso em Freud, a gente via, por exemplo, quando Freud cria, né, a regra fundamental, a livre associação, é disso que se tratava, que ele diz que quando a pessoa fala sobre aquilo, aqueles sintomas tendem a desaparecer. Ele também, quando ele se envolveu com a hipnose, né, antes de formular a psicanálise como a conhecemos, ele também falava ali que algumas observações onde os sintomas desapareciam de forma temporária. Então essa era a grande busca do Freud, de solucionar o problema das histerias. Então, a gente viu que o objetivo da psicanálise, sim, é fazer com que uma pessoa que sofre com algo, que essa pessoa não sofra mais por aquele algo. Isso é o objetivo principal da psicanálise. E aí, nós vamos então entender o que causa esse sofrimento psíquico, o que gera isso de uma forma assim, mais estruturada. A funcionalidade e a desfuncionalidade,
ela está relacionada à organização significante dentro da nossa psique. Para o Lacan chamava de cadeia significante. O Freud chamava de cadeia de representação. Inclusive, ele fala isso no seu texto A Interpretação dos Sonhos. A neurociência chama de redes neurais. Essas cadeias significantes e redes neurais, elas são como se fosse um padrão que se organizam de uma determinada forma para responder a estímulos externos. Ou seja, cada pessoa vai ter a sua estrutura significante. Isso é a subjetividade. Baseado nessa estrutura significante, quando essa pessoa estiver diante de um estímulo externo, ela vai responder baseado nessa cadeia significante. Ou seja, essa cadeia significante vai ser uma espécie de estímulo. Ou melhor dizendo, vai ser aquilo que vai ser uma base de referência que vai responder ao estímulo. Então aqui nós podemos pensar que cada pessoa vai ter a sua própria cadeia significante, que é a configuração dos elementos psíquicos, a forma em que os elementos psíquicos se organizam. Então, vamos pensar da seguinte forma. Se eu tenho uma organização, a outra pessoa tem uma outra organização psíquica, e essas organizações psíquicas são a base de referência, que nós tomamos como referência para responder a estímulos externos, e cada pessoa vai responder de uma forma diferente, porque cada cadeia ela é diferente, então nós já podemos pensar que o que causa a psicopatologia é essa organização significante. Então daí a gente já começa a entrar em pontos mais profundos. A organização significante é o que vai gerar respostas ou funcionais ou desfuncionais. O que vai determinar isso é a configuração dessa cadeia significante, é a forma como ela se organiza. Então, vamos supor que aqui é uma organização significante. Cada dedo representa um significante. Eles se organizam assim e vamos supor que isso é um transtorno mental, um sofrimento psicológico. Na análise, o nosso principal objetivo é fazer com que o sujeito ele produza aquilo que nós chamamos de elaboração. Então, quando ele, através das intervenções do psicanalista, essa organização significante, ela não vai mais se organizar assim, ela vai se organizar de uma outra forma. Então, quando ela se organiza de uma outra forma, aquilo que era, agora não é mais. Aquilo que era, agora se tornou uma outra coisa. Então, aquilo que era um sintoma, agora deixou de ser um sintoma porque se organizou de uma outra forma. Mas pode acontecer ao se organizar de uma outra forma, a pessoa cria um novo sintoma, como é bem comum acontecer no processo de análise. Mas, de acordo que você vai fazendo as intervenções e vai fazendo com que o paciente vá produzindo essas elaborações, ele vai, então, organizando até chegar a um ponto em que aquilo não será mais um sofrimento psíquico para ele. E agora é muito importante esse ponto. Olha só, aqui não se tratou de retirar nada, de tirar, excluir significantes. Tratou-se de reorganizar esses significantes, as ligações em que um significante faz com o outro significante. Ou seja, nós não excluímos nada. Então, como nós aqui, da psicanálise, consideramos que a psicopatologia não é algo estranho, e sim, é algo que faz parte da estrutura psíquica do sujeito, então, essa explicação ela é favorável para isso. Não é algo que sai do sujeito, e sim algo que se reorganiza, que causa a elaboração. E agora vamos entender detalhadamente o que vem a ser a elaboração. A elaboração é erroneamente associada apenas à reflexão, apenas à capacidade de refletir sobre algo. Mas isso não é a elaboração como um todo. Também é a reflexão. Mas a elaboração ela é mais do que isso. A elaboração é a capacidade do sujeito não só de produzir um novo pensamento sobre algo, mas também, a partir desse novo pensamento, um comportamento. Por quê? Existem dois tipos de pacientes, e desses dois tipos, nós teremos as diversas variações que vão surgir a partir desses dois tipos. Um tipo de paciente, ele consegue
identificar aquilo que ele sente como sendo algo disfuncional. Por exemplo, esse paciente tem medo de placa de rua, placa de trânsito. Ele sabe que a placa não vai fazer nada de mal a ele, mas ainda assim ele tem medo da placa, né? Já o outro tipo de paciente, ele sente o medo da placa, mas ele não consegue entender que a placa não vai fazer mal a ele. Ele acredita que a placa vai causar algum mal a ele. Então, observem que a elaboração não é apenas a reflexão. Eu posso refletir sobre algo, entender algo e produzir algo com aquilo. Mas será que eu vou me comportar? Será que eu vou sentir algo baseado num pensamento lógico e racional? Essa já é uma outra questão. Então, a elaboração, ela é mais do que apenas refletir. Ela é refletir e comportar e sentir sobre aquilo que foi organizado. Então, são esses três fatores que formam, né, a elaboração, que é o que é a finalidade da psicanálise, é buscar essa elaboração. É sentir, pensar e agir, baseados em algum tipo de situação ou de estímulo externo. Então, ou seja, a gente dizer assim, se a gente disser a seguinte frase, você não precisa dessa pessoa para ser feliz. A pessoa que está ali sofrendo por um relacionamento, ela entende, eu realmente não preciso dessa pessoa para ser feliz. Mas ela não sente assim. Então, só entender não é a elaboração. A elaboração é entender, sentir e se comportar dessa forma. Um exemplo disso são pessoas que têm a dependência emocional, por exemplo. Ela sabe que ela não deveria estar ali, ela busca terapia por isso, ela sabe. Então você vai elaborando, refletindo, mas isso é o suficiente? Óbvio que não. É necessário que essa pessoa reflita e sinta sobre isso que ela refletiu, exista uma coerência entre aquilo que ela pensa e aquilo que ela sente, e ela precisa também se comportar baseado com aquilo que ela sente. Vamos supor que essa pessoa sofra agressão dentro de casa, né? Agressão por parte do marido, por exemplo. Mas ela não consegue separar. Então ela precisa, agora, elaborou, sabe que ela não deveria estar nesse relacionamento, então ela sabe. Ela sente que ela não deveria estar nesse relacionamento, ela sente que ela não deveria estar. E ela, então, baseado naquilo que ela pensa e sente, ela se comporta. Então agora ela vai lá e termina esse relacionamento. Então, isso é a elaboração. É um conjunto. Aqui é só um exemplo. Mas a elaboração é um conjunto desses três fatores. Então, é isso que nós buscamos na psicanálise. Então, vamos falar agora sobre a cura. Se a pessoa perguntar, psicanálise cura? Se a resposta for, a psicanálise arranca da pessoa parte da essência dela, porque entende que isso é o sintoma, então não. A psicanálise não cura. A psicanálise não faz com que os fatos deixem de existir na vida de uma pessoa. A psicanálise não faz com que algo desapareça, que a pessoa esqueça um sofrimento. Então, se cura for isso, então a psicanálise não cura. Mas se a cura for fazer com que essa pessoa ainda saiba que algo aconteceu com ela, mas que agora ela não faz mais disso um sintoma, que ela reorganizou isso, então sim, a psicanálise cura. Essa reorganização é a elaboração. A elaboração é o que nós buscamos na psicanálise como o objetivo final, né, do processo de análise. Então, se elaboração acontece nesses três pilares fundamentais que eu mencionei para vocês, então sim, a psicanálise cura. Então foi isso, né, a nossa aula de hoje. E eu gostaria agora de convidar vocês para o nosso curso completo sobre psicanálise e psicopatologia. Esse daqui é para que vocês conheçam, né, o tema, vejam, né, como é interessante e importante ter esse conhecimento, que a partir desse conhecimento vocês vão ter condições de lidar com os diversos tipos, né, de transtornos. O nosso curso completo, ele vai apresentar a psicopatologia para Anna Freud, para Melanie Klein, para Winnicott, para diversos autores. A gente vai falar sobre o que cada autor pensa sobre a psicopatologia. Nós vamos falar sobre o manejo clínico de cada psicopatologia. Nós vamos falar sobre diagnósticos, né, como é realizado o diagnóstico, não estimulando os analistas a fazerem o diagnóstico, isso é feito apenas pelo psiquiatra.
Mas aqui vocês vão também aprender sobre essa questão. E uma outra coisa muito importante que vai vir nesse curso, além de você entender a psicopatologia, entender as características de cada transtorno mental, você também vai aprender o manejo psicanalítico. Então, esse curso completo vai te dar esse caminho. Você vai conseguir ter uma visão clara sobre qual caminho você vai tomar. E, consequentemente, isso vai te dar mais segurança. E uma outra consequência disso seria que o seu paciente ele vai ver mais confiança em você e você terá uma redução muito significativa nas desistências dos processos de análise. Então, eu recomendo muito que você faça o curso completo. Para quem tem interesse, eu vou estar deixando o link aqui abaixo do conteúdo completo. Vai lá, confira, vai ser muito bom para você. É um curso completo, muito detalhado. Ele vai apresentar uma riqueza muito grande de detalhamento sobre os transtornos mentais. Você vai ver ali sobre aulas específicas sobre ansiedade, depressão, os transtornos de personalidade, como o transtorno de personalidade borderline. Você vai ver também sobre transtornos alimentares, entre diversos outros. Então, clica aqui no link e confere lá. Eu vejo vocês por lá.